telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Aleluia, glória ao nome santo e bendito de Jesus. Damos glórias ao nosso Deus e Pai, aleluia, que sempre nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nós adoramos, a Ele nós glorificamos, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, aleluia. Ele é o dono das nossas vidas, aleluia. Graças a Deus, aleluia, que somos de Jesus, porque nem todos podem dizer a mesma coisa, mas pela sua
sua misericórdia, aleluia, um dia fizemos paz com Ele. Glória ao nome do Senhor, aceitando Jesus no nosso coração, adorando e servindo, aleluia. Este é o prazer que nós temos, aleluia. É o privilégio que Deus nos dá enquanto nós somos vivos. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar por você, para que você também seja um filhinho do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E se você já o é, aleluia, alegre-se no Senhor e glorifique o seu Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, aleluia. Como nós nos alegramos por estar contigo e na tua presença, pois a tua promessa é que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, aleluia. E tu sempre és fiel, aleluia. Glória ao teu santo e bendito nome. Graças te damos, Senhor, pela nossa salvação. Graças te damos, Senhor, pelo sangue de Jesus vertido no Calvário, aleluia. Um dia, aleluia, Ele pagou o preço para nos dar vida e vida com mais abundância. Agora, Senhor, aleluia, abençoa cada um daqueles que ouvem esta mensagem, aleluia, para que, Senhor, aleluia, possam ter paz contigo, possam ser filhinhos teus, possam provar desta graça misericordiosa, aleluia. Ó Senhor, que tu nos tens concedido. Abençoa o teu servo, inspira o Senhor, aleluia, com graça e poder do alto, para ministrar a tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos tudo no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Aleluia. Paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, nós estamos chegando ao seu lar com a palavra de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo diz que não se envergonhava desse Evangelho e eu também não. Louvamos a Deus que é bom, a sua misericórdia é de geração em geração. Ela chegou aos nossos dias, revelada no Calvário, na pessoa de Jesus, dando a sua vida para salvar a humanidade. Portanto, damos a glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Exaltamos o Senhor, que é excelso Criador, que se revelou em carne na pessoa de Jesus, verteu o seu sangue pelos pecadores para os salvar, foi para a casa do Pai preparar-lhes um lugar para que eles possam viver eternamente. Hoje é dia de boas novas, é dia de dar a glória a Deus, exaltar o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, dou graças a Deus que nos concede ainda este santo privilégio e oportunidade de meditar nas Santas Escrituras, e o assunto, ou tema para a nossa meditação neste dia é acerca dos outros. É acerca dos outros. Acerca de amar os outros. Ou seja, quem é o meu próximo? Ouça até ao fim esta mensagem, porque eu creio que as palavras que vos vou dizer são verdadeiras. Eu creio que não há maior gesto de amor pelo nosso próximo do que seja alguém evitar que uma outra pessoa seja condenada eternamente no inferno. Porque isto foi o que Jesus Cristo fez no Calvário. Ele deu a sua vida para nos livrar da condenação do inferno. E mandou-nos pregar, também neste tempo presente, a mensagem tem chegado às nossas vidas e Deus nos tem separado e comissionado para anunciar a mensagem da cruz, a mensagem do amor de Deus, a mensagem do sangue da redenção de Cristo, a comunhão do seu Espírito Santo, para que haja ainda alguma alma que possa ser tirada às garras do diabo, assaltadas neste mundo vil, saindo de Jerusalém quando era pequenininho e foi para a estrada de Jericó e aconteceu-lhe ser assaltado no caminho. Nós vamos meditar acerca de quem é o nosso próximo, portanto, vamos dar atenção à leitura da Santa Escritura que se encontra em São Lucas capítulo 10, 25 a 37,
que diz o seguinte, Lucas 10, 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitou-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vamos dizer todos, vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Estas palavras são ditas a ti e a mim que és cristão, em favor dos outros que ainda não são, e que podem estar na valeta do pecado ou podem estar assaltados de outra forma fisicamente. Nós precisamos de compreender a moral da história que estamos acabando de ler, porque ela tem 2 partes principais. Assim, nesta leitura do texto sagrado, deparamos com um dos ensinos sagrados ministrados por Jesus, relacionado com a vida de cada um de nós que somos cristãos, e que se afirma realmente cristão, necessitado de pôr em prática aquilo que temos acabado de ouvir. Este assunto bíblico tem por base 2 aspectos importantes, ou sejam, primeiro, o amor na prática. Segundo, a obra missionária. Ninguém tem maior amor do que este, disse Jesus, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. E eu creio que servia que, ao ouvir esta mensagem, nós devemos ouvi-la até ao fim. E, naturalmente, a nossa vida vai ser mudada se nós crermos nas Santas Escrituras. Se crermos que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se crermos que Ele é o nosso Senhor. Se crermos que Ele é o autor da vida. Deus revelado em carne. Se crermos que Ele é o nosso querido Emmanuel, Deus conosco, o nosso Salvador, esta mensagem que acabamos de ler e vamos meditar transformará totalmente as nossas vidas. Naturalmente, estas 2 coisas estão associadas uma à outra, o amor na prática e a obra missionária. Louvado seja Deus nosso Senhor. Ser cristão, aparentemente, é muito fácil, porque as pessoas dizem que creem em Cristo e então se apelidam como cristãos. Aparentemente é muito fácil, pois que para muitas pessoas basta crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu para nos salvar, e nós ouvimos os seus santos ensinos, então
Para muitos, isto basta para ser cristão. Pois bem, ser-se cristão é muito mais do que crer nele, crer em Cristo e ouvir o seu Evangelho. Ser-se cristão implica na obediência ao seu santo ensino. Você pode dizer amém, porque isto é verdade. Ser-se cristão, o Senhor disse: porque é que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos digo? Isto é verdade. Ser-se cristão, portanto, implica na obediência ao seu santo ensino, ou seja, a prática do que ele nos ensina no Santo Evangelho. Eu devo dizer que tais pessoas são então cristãos de Cristo, ou seguidores de Cristo, ou discípulos de Cristo, pelo facto do elemento da obediência ao ensino sagrado, até porque foi o próprio Jesus que disse, e vou repetir: porque me chamais Senhor, Senhor. Lucas 6 e verso 46. Introduzindo esta mensagem, vamos dizer o seguinte: no princípio desta mensagem precisamos de compreender o que deu origem a esta passagem das Escrituras, a este diálogo e seus personagens. Meditemos um pouco nos dias precedentes a este episódio. Em Lucas 9, 1 a 6, Jesus, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E diz no verso 6 que eles, saindo, percorriam todas as cidades e aldeias anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Passado quase 8 dias, deu-se a gloriosa passagem da transfiguração de Jesus na presença de Pedro, Tiago e João. Mas logo que desceram do monte da transfiguração, saiu-lhe ao encontro uma grande multidão, e um pai trazia ao Senhor o seu filho endemoninhado, a quem Jesus libertou e lhe deu perfeita saúde, entregando-o a seu pai. Logo a seguir vemos a origem deste assunto, quando Jesus ia caminhando em direção a Jerusalém e passando com a sua comitiva por uma aldeia de samaritanos. E o Senhor enviou mensageiros adiante dele, e entrando nessa aldeia de samaritanos, eles não o receberam. Por essa razão, Tiago e João queriam, por esse motivo, mandar vir fogo do céu para os consumir, como tinha feito o profeta Elias. Jesus, voltando para eles, lhe disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, 51 e 56 a 56. E isso nos revela que os propósitos dos discípulos do Senhor, ou por outra, os próprios discípulos do Senhor ainda precisavam de ser limados algumas arestas na sua conversão para serem seus seguidores, e indo eles por o caminho, verifica-se que alguns deles que seguiam o Senhor realmente queriam segui-lo, mas impunham as suas condições, aos quais Jesus disse estas palavras: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o meu reino. Ninguém pode impor condições a Cristo nem a Deus. Nós temos que receber as suas condições, o seu ensino sagrado. E depois disto o Senhor designou ainda mais 70 discípulos e mandou-os de 2 em 2 diante da sua face a todas as cidades onde ele havia de ir. E também estes receberam o poder de anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Após esta comissão cumprida, voltaram estes 70 discípulos com a notícia: no nome do Senhor Jesus, até os demónios se nos sujeitam. Naturalmente, isto causava muita agitação, também curiosidade. E Jesus, chamando os seus em particular, disse-lhes: bem-aventurados os vossos olhos, porque vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Lucas 23, 9, 23 e 24. Então começa a origem da parábola do bom samaritano. Vejamos os personagens intervenientes deste assunto que nos narra um ensino sagrado de como nos devemos comportar
na vida cristã. Vamos meditar em 8 pontos desta passagem bíblica. Primeiro, o significado de uma parábola. Segundo, temos Jesus, o Salvador do mundo, o nosso libertador e Senhor. Terceiro, temos o doutor da lei de Moisés, um advogado das coisas religiosas do Velho Testamento. Este foi o que fez a pergunta a Jesus, uma pergunta muito profunda que farei para herdar a vida eterna. Quarto, nós temos um sacerdote do templo do Senhor. Em quinto, temos um levita do templo do Senhor. Em sexto lugar, temos um homem assaltado e meio morto. E em sétimo lugar, temos também um samaritano. E em oitavo lugar, temos 3 figuras: a estalagem, a cavalgadura e o hospedeiro. E nós vamos, sobre este assunto, falar um pouco, de maneira que a graça de Deus seja connosco para podermos entender aquilo que o Senhor ministrou àquele homem que foi fazer esta pergunta particularmente importante que farei para herdar a vida eterna. Temos então, neste ensino de Jesus, 3 intervenientes na vida religiosa de Israel. O doutor da lei, que podemos concluir que representava, portanto, o ensino da lei de Moisés. Temos o sacerdote, que representava a ordem dos intercessores e dos sacrifícios da lei a favor do povo de Deus do Velho Testamento. Portanto, homens com grande responsabilidade na palavra de Deus e na Bíblia Sagrada e nas coisas de Deus do Velho Testamento. E temos também o levita, que representava, num certo aspecto, a proteção dos trabalhos da casa de Deus, como as coisas sagradas. Em suma, à parte do sumo sacerdote, temos estas 3 importantes entidades representativas das coisas de Deus na terra do Velho Testamento. Mas neste assunto temos também a figura central, que é o homem assaltado. A figura central é o homem assaltado. Naturalmente também temos o outro que socorreu. Mas o homem assaltado, espancado e despojado pelos salteadores e deixado meio morto. Portanto, é uma das figuras centrais do assunto do ensino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, em primeiro lugar, meditemos na intenção do doutor da lei com a sua pergunta sarcástica: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Naturalmente, e sem sombra de dúvida, este doutor da lei não estaria interessado em aprender do chamado filho do carpinteiro de Nazaré como compreender as coisas de Deus, visto que era doutor da lei, que escrupulosamente faria rigidamente os rituais que se lhes impunha. Então, além disto, a palavra proferida pelo doutor tinha a intenção de tentar a Cristo, como assim está escrito, colocando a Jesus numa situação pública de desprezo e não respondendo, se não respondesse baseado na lei de Moisés. Muitos foram os que tentaram fazer da mesma forma por diversos motivos. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 1, diz que chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Em Mateus 19, verso 3, diz que chegando ao pé dele os fariseus e dizendo é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Então nós vemos aqui a história da tentação contínua destes homens que se diziam mestres em Israel, que vinham tentar o chamado filho do carpinteiro e não compreendiam que ele era o próprio Deus revelado em carne, o Senhor Jeová, que havia de vir, o verbo divino, o grande eu sou, o Emmanuel, Deus conosco. Eles não compreendiam que Deus se poderia revelar em carne.
Em João 8, 3 a 6, relata a história dos escribas e fariseus, trazendo a Jesus uma mulher apanhada em adultério e dizendo a Cristo que na lei estava escrito as quais deviam ser apedrejadas. E tu que dizes? E o verso 3 diz que isto diziam eles tentando-o. Portanto, Jesus foi tentado ao longo do seu ministério, mas sem pecado. Portanto, tentavam para terem de que o acusar. E em Mateus 22, 15 a 21, relata a artimanha dos fariseus em como poderiam surpreender a Cristo enviando-lhe os seus discípulos e desta vez os políticos à mistura, isto é, com os herodianos, fazendo a célebre pergunta: que te parece? É lícito dar o tributo a César ou não? Mais uma vez, tentando a Cristo, queriam surpreender agora com a política de César. Desta vez o Senhor, conhecendo também a sua malícia, disse: por que me tentais, hipócritas? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Louvado seja Deus. Houve um tempo em que fizeram muitas perguntas a Jesus, mas houve outro tempo que eles não tinham mais gosto de fazer pergunta alguma, porque o Senhor lhe resistia na cara, chamando-lhe hipócritas. Muito bem. Que farei para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta mais importante que qualquer homem ou mulher, ou jovem ou criança pode fazer na sua vida. Que farei para herdar a vida eterna? E a palavra de Deus dará a resposta. Ama o teu próximo, ama a Deus e o teu próximo, e então tu terás a vida eterna. E destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, me disse Jesus. Amar a Deus e o próximo não é assim tão fácil, mas também não é impossível. E Deus não requer de nós impossíveis. Sabe que nós somos de carne e também sabe, e tu e eu devemos saber, que o homem, depois de ter caído na sua tentação em Adão e Eva, Deus disse deles que eles sabiam o bem e o mal e que eram como um de nós. E aí está, pela segunda vez, revelada a Trindade. O homem é como cada um de nós. Nós louvamos a Deus porque a sua misericórdia chegou aos nossos dias e ainda hoje o Senhor nos ensina na sua palavra quem é Deus e quem é o próximo a quem devemos amar. Esta pergunta da vida eterna é importante, como ia falando, porque ela mexe conosco ou na boa parte ou na parte de sofrimento no outro lado da vida. A vida eterna é para ti e é para mim. E a história do samaritano que socorreu aquele homem caído é uma lição drástica para ti e para mim. O bom samaritano continua descendo de Jerusalém para Jericó, nesta estrada do mundo, em pecado, onde os assaltados por Satanás jazem por todo lado. Os salteadores da estrada de Jericó cada vez são mais, e em Jerusalém há um remédio para aplicar aos assaltados. Jesus Cristo é o remédio. Pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5 e 1 Pedro 2 e verso 24. O mundo, diz a Bíblia por nosso Senhor Jesus Cristo, que está no maligno e que Satanás, o ladrão, veio para matar, destruir e roubar. E Jesus Cristo veio para nos dar vida com abundância e vida eterna com o seu sacrifício na cruz e pelo seu sangue nos redimiu. Louvado seja o nome de Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? Façamos esta pergunta a Jesus, que Ele nos dá a resposta. Ele próprio é a vida eterna. Portanto, quem tem Jesus tem a vida.
E Jesus revelou o amor de Deus e creio que está tudo dito. Ou quase tudo. A pergunta, portanto, relacionava-se com o cumprimento literal da lei, isto é, começando por amor de Deus e acabando na vida do próximo. Realmente a vida eterna com Deus era, de facto, um dos assuntos que deveriam preocupar toda a gente à face da terra. Como perder depois da sua morte terrena a sua própria vida no outro lado da vida e ter uma vida eterna de condenação em vez de ter uma vida eterna com Deus no céu. E Jesus disse-lhe que está escrito na lei. Como lês? A resposta do doutor da lei foi correta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Também está escrito noutros lugares, por exemplo, Mateus 10, verso 27. Nestas palavras, o doutor da lei respondeu acerca de Deuteronômio 6 e verso 5 e Levítico 19 e verso 18. Naturalmente, naquela altura não havia Novo Testamento, não somente o Velho. Portanto, o doutor da lei tinha que responder de acordo com o Velho Testamento. E em face desta pergunta, Jesus disse: faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Diga comigo: faz isto e viverás. Em outras palavras, se assim fizeres, então terás a vida eterna. Entretanto, o doutor da lei não ficou satisfeito. Queria que a resposta fosse mais elaborada, mais detalhada, mais extensiva, mais conclusiva, etc. Gostava que o chamado filho do carpinteiro entrasse em maiores pormenores sobre o assunto. Então diz o verso 29 que este doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Ora, muito bem. Desta história resulta toda a história, destas palavras resulta toda a história desta parábola, deste ensino sagrado. Havia em Israel duas chamadas seitas ou grupos religiosos que eram antagónicos nos seus pontos de vista e ensino. E destas duas camadas sobressaíam os doutores da lei para ensinarem o povo de Deus. Porquê é que sobressaíam? Porque os doutores da lei estavam muito melhor apatrechados que os outros. Quem eram então eles? Eram os saduceus e os fariseus. E este da história era um doutor fariseu. Os saduceus eram um pequeno grupo, mas eram ricos e de grande influência, eram adversários dos fariseus e repudiavam as tradições e eram mundanos e faziam coro com os políticos, com os herodianos do seu tempo. Os fariseus eram um grupo numeroso e de maior influência sobre o povo e insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições. O termo fariseu significa de separado. Separado. Eles não somente se separavam uns dos outros, mas também se separavam do próprio povo de Israel. E é estes dois tipos de pessoas que serviam nas coisas de Deus e que João Batista lhes chamou de raça de víboras quando eles foram ao seu batismo e que deviam produzir frutos dignos de arrependimento, como se lê em Mateus 3, verso 7 e verso 8. Ora, um homem vindo lá do deserto a chamar aos doutores da lei e aos ricos saduceus de raça de víboras, era preciso ter coragem, mas a coragem vinha de Deus. Louvado seja o Senhor, porque eles mereciam tal nome. E ainda que se não pode medir todos pela mesma medida, pois haviam fariseus piedosos e de grande influência, o facto é que também Jesus advertiu o povo de que se deviam acautelar do fermento dos fariseus, isto é, da doutrina dos fariseus. Mateus 16 e verso 12. Isto é feio. O povo devia ouvir o que eles diziam, mas não fazer o que eles faziam. Em Mateus 23, 2 a 4, disse Jesus: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus.
Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo quer movê-los. Isto ainda hoje existe. Estes homens eram tão separados que até se separavam do próprio Deus com as suas doutrinas, e se João os apelidou de raça de víboras, o Senhor Jesus Cristo os apelidou também e de hipócritas. E chamar hipócritas a doutores da lei, fariseus e saduceus, sacerdotes e levitas, de hipócritas, é preciso ter coragem. Mas a coragem era daquele que falava com autoridade e não como a dos escribas. Na sua boca não havia papas na língua, no evangelho que pregava. Este é o evangelho de Cristo que nós estamos pregando. Porque hoje também há fariseus e saduceus que necessitam de ouvir esta mensagem. Este espírito farisaico ainda hoje continua no mundo e em várias igrejas chamadas de cristãs. São os apartados destes dias que afirmam: olhai para o que eu digo, não olheis para o que eu faço. A hipocrisia há muito por este mundo. E era este tipo de homens que assistia à reunião onde Jesus estava com os seus e naturalmente com muita gente, e tentavam apanhar a Cristo com a sua pergunta. Não ficando satisfeitos com a resposta, este homem volta à carga perguntando ao Senhor quem era o seu próximo. Então não sabia ele quem era o seu próximo. O facto é que, estando tão apartados das pessoas, estavam realmente apartados do seu próximo e em necessidade de ouvir uma resposta pronta e eficaz de Jesus, que lhe respondeu com a parábola do bom samaritano. Ele precisava de ouvir, porque estavam tão separados do povo e de Deus que necessitava de ouvir uma resposta eficaz para que a sua mente fosse despertada. Após esta introdução, começaremos por considerar o seguinte. Primeiro, qual é o significado de uma parábola? A resposta é que uma parábola é uma comparação, ou um paralelo, ou uma narração curta para ensinar uma verdade espiritual. O Senhor Jesus Cristo usou muito este método de ensino ao povo e até ensinando os hipócritas com elas, deixando-os desconcertados e sem o entenderem. Para que neles cumprisse a escritura de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Mateus 13, 13 a 15. O facto é que em Mateus 13, 34 e 35, Jesus disse: tudo isto Jesus lhe falou por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E isto se encontra no Salmo 78 e verso 2. Estas comparações acerca das coisas espirituais também nem sempre eram entendidas pelos seus discípulos. O facto é que quando Jesus falou da parábola do semeador, cuja semente tinha caído em 4 campos diferentes e que somente um campo a semente tinha produzido, eles não entenderam o significado, e quando se achou só, então os 12 apóstolos o interrogaram acerca da parábola do semeador. Marcos 4, verso 10. Então, em Marcos 4, verso 13, Jesus disse: não percebeis esta parábola? Como então entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra de Deus. Noutras palavras, o Evangelho é pregado em 4 tipos de pessoas em todo o mundo, ou a 4 tipos de pessoas que representam esses 4 campos.
E somente 1/3 dessas pessoas que ouvem o Evangelho são realmente boa terra, porque ouvem com bom grado a palavra de Deus, se convertem e são salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda que para as multidões que realmente buscavam aprender de Jesus, ele lhes falava em parábolas segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nada lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Portanto, é bom ser discípulo de Jesus. E o doutor da lei ia ouvir também a parábola do bom samaritano, que ilustrava uma verdade profunda e espiritual, que finalmente se referia ao próprio Senhor Jesus Cristo na pessoa de um samaritano. Ora, samaritano. Eu creio que nesta altura o doutor da lei já devia estar a suar por todos os lados, porque o Senhor falava de um samaritano, que esta casta de judeus fariseus se apartavam de tal modo que não podiam ver os samaritanos. Os samaritanos eram um povo procedente de misturas de judeus pobres que ficaram na terra no tempo em que as 10 tribos de Israel foram levadas em cativeiro para a Síria. Tendo o rei da Assíria levado gente da sua terra para Samaria, então se misturaram formando uma raça mestiça, como se pode ler em 2 de Reis, capítulo 17. Portanto, samaritanos e judeus não se podiam ver uns aos outros. E é este doutor da lei que enfrentava então esta parábola do samaritano que os representantes da casa de Deus desprezavam o assaltado e quase meio morto. Tinha que ouvir e dar a sua sentença ao chamado carpinteiro de Nazaré, quem era o próximo daquele que tinha caído nas mãos dos salteadores. Louvado seja o nome do Senhor por este ensino sagrado. Ainda hoje ele faz eco nos nossos corações, seja a quem seja. Devemos compreender que a resposta do fariseu para Jesus acerca do amor a Deus e o próximo, ainda hoje, continua. O primeiro e o segundo mandamento. Toda a lei e os profetas dependem deles. Amar a Deus é uma coisa que é imposta desde o Velho Testamento e desde o primeiro mandamento. Mas amar o próximo é semelhante a este, disse Jesus. Segundo lugar, Jesus, o autor da parábola. Quando Deus levantava em Israel um profeta, era certo e sabido que tal homem tinha um ministério de sofrimento, perseguição e morte. Porque o ministério sacerdotal era a única autoridade que controlava todos os assuntos religiosos do povo e como eles tinham a seu cargo todo o templo e os sacrifícios, não consentiam que outros lhe viessem dizer acerca do que estava correndo bem ou correndo mal. Portanto, eles eram as autoridades do templo, da lei, dos sacrifícios. Portanto, ninguém poderia dizer a tais pessoas se estava tudo bem ou se estava tudo mal. Mas o profeta dizia. Quando Deus levantava o profeta para pôr as coisas em ordem, então eles eram mortos ou corridos à pedra, porque os outros não consentiam em tal coisa. E agora veio aquele chamado filho do carpinteiro meter-se também com a fina flor lá do templo e do Velho Testamento dos judeus. Também este tinha que seguir o mesmo caminho dos outros. Este vinha cumprir o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Este veio cumprir aquilo que dele estava dito desde o princípio, que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. O facto é que o próprio Jesus, certo dia, disse, já quase no fim do seu ministério e virado para Jerusalém, estas palavras: Jerusalém, Jerusalém, porque matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu te quis juntar como a galinha junto aos seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. A vossa casa vai-vos ficar deserta. Mateus 23, 37 e 38. Ah, que profecia!
mas ela se cumpriu integralmente. Ao profeta Jeremias lhe foi decretada a sentença de ir para um poço de lama para acabar ali os seus dias. Em Jeremias 38, 4-6. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele ali acabaria. A Micaías, o único servo de Deus no meio de cerca de 400 chamados profetas do Senhor, por falar a verdade acerca de Acabe, deu a sentença decretada que iria para o cárcere comer o pão da angústia e a água da amargura. 1 Reis 22 e verso 27. Estes eram também chamados servos de Deus, profetas de Deus, e eram profetas de si próprios, profetas do seu próprio coração e profetas do engano. Em Mateus 23, 34, 35, Jesus disse: portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis, e a outros deles açoitareis, nas vossas sinagogas, e sobre vós cairá, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E eu vou repetir aquilo que eu disse. A Micaías, o servo de Deus, no meio de 400 chamados profetas do Senhor, por falar a verdade acerca de Acabe, viu a sua sentença decretada que iria para o cárcere comer o pão da angústia e a água da amargura. 1 Reis 22 e verso 27. Então já temos aqui dois exemplos de Jeremias e de Micaías a sofrer. Além daquele que o Senhor disse que Jerusalém matava os profetas e apedrejavam aqueles que lhe eram enviados. Estes pareciam ser servos de Deus e eram servos de si próprios. Louvado seja o nome do Senhor. Pareciam ser profetas de Deus e eram profetas do mundo, profetas do engano. Louvado seja Deus. Mas, como ia dizendo em Mateus 23, 34 e 35, Jesus volta a dizer: portanto, eis que vos envio profetas e sábios e escribas, e a uns deles matareis e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Portanto, quando se levantava um profeta para pôr as coisas em ordem, no meio de fariseus e saduceus, no meio daqueles que orientavam as coisas de Deus, era certo e sabido que esses homens ou mulheres, normalmente eram homens, iriam morrer de uma ou de outra forma. Porquê? Porque vinham pôr em ordem aquilo que estava em desordem. Eles iam chamar hipócritas, como chamou João Batista. Eles iam chamar filhos do diabo, como fez Jesus Cristo e eles. E assim, sucessivamente. E o Senhor disse em Lucas 12, 33, importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. Então quer dizer que os profetas acabavam ali mesmo. Quando vinham da parte de Deus trazer a sua mensagem, acabavam. Ainda hoje é assim. Aqueles que são religiosos não têm problema, eles podem apacentar-se do rebanho. E o rebanho que coma as migalhas que quiser comer. Mas quando se levantam os servos de Deus para dizer: assim diz a palavra do Senhor, melhorai os vossos caminhos, senão a espada vem sobre vós. Essa pessoa tem um ministério curto naquele lugar. Jesus também tinha sentença de morte, porque para eles falava demais, e sem papas na língua, como já disse. Ele vinha chamar os hipócritas, ou chamar hipócritas, aos que realmente mereciam esse nome. Mateus 23. Ele vinha chamar de filhos do diabo aqueles que se consideravam filhos de Deus. João 8,44. E eu pergunto: como é isso em nossos dias? Infelizmente tenho ouvido muito que as pessoas nem sequer querem ouvir falar de igrejas em diversos lugares. Tal é o testemunho que outros têm dado, dizendo-se que são servos de Deus. Jesus vinha limpar a casa de Deus. Vinha expulsar os vendilhões do templo. João 2, 14 a 19. Ele vinha pôr em ordem o que estava corrompido. Mas isso tinha um grande preço a pagar. E ele sabia disso. Pois que veio a perseguição que culminou com a sua prisão, julgamento
desprezo e morte da cruz. Ele vinha falar da história do bom samaritano também, e nos fala nestes dias. Os salteadores da estrada de Jericó cada vez são mais, e em Jerusalém há um remédio para aplicar aos assaltados. Jesus Cristo é o remédio. Pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 1 Pedro 2 e verso 24. Ainda hoje, o mundo está assaltado por Satanás, que veio para matar, destruir e roubar. Jesus veio dar a sua vida para nos dar a vida eterna e nos purificar com o seu sangue na cruz. Meus amados, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pode socorrer aqueles que estão caídos na valeta do pecado, como também nós podemos fazê-lo, porque somos seus filhos e seus servos. E o Senhor nos incumbiu deste trabalho. Além de tudo mais, a parte moral da história também pesa sobre os nossos ombros de socorrer aqueles que realmente estão fisicamente assaltados. Entretanto, o ministério profético era um ministério de correção, mas isso sempre trouxe grandes lutas e derrame de sangue inocente. E nem Jesus escapou à fúria do ódio por falar a verdade. O facto é que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E como era conhecido pelo filho do carpinteiro de Nazaré, jamais poderia competir com a fina flor dos doutores, sacerdotes ou escribas, e era odiado e desprezado porque não pertencia à classe dos grandes. Mas Jesus não era o homem que eles pensavam ser. Ele era Deus revelado em carne. Era o Verbo divino. João 1 e verso 14. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como anunciou João Batista em João 1 e verso 29. Jesus era aquele de quem está escrito estas palavras em Isaías 53, verso 3 ao verso 10, entre elas diz: Ele foi morto, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Aqui estava o Messias que vinha padecer, mas eles queriam se ver livres do jugo romano. E isso não aconteceu, porque Jesus veio desfazer as obras do diabo no seu sacrifício, vinha para sofrer, e um dia ele vai vir para reinar. Jesus, o desprezado dos homens, vinha morrer por eles como um cordeiro, oferecendo-se voluntariamente para salvar tanto judeus como gentios. O justo vinha morrer pelos injustos. Veio padecer pelos outros. E nós estamos ministrando aos outros aquilo que Deus nos mandou. E pelos outros temos andado de continente em continente, de nação em nação, de cidade em cidade. E graças a Deus que até aqui o Senhor tem sido o nosso ajudador. Pelos outros, é pelos outros. Os outros são muito importantes. E Jesus, o autor da parábola, estava dando ao doutor da lei a oportunidade de compreender quem era realmente o seu próximo, do qual ele andava muito distante por ser fariseu. Por ser fariseu. Por ser fariseu. Quanto a Jesus, ele é o próprio autor da vida. Em João 14, verso 6, diz que ele afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então tudo o resto é mentira, e é satânico e humano. Nós temos que dizer isto assim, porque então teríamos que dizer que Jesus era mentiroso, quando ele é a própria verdade, quando ele é um com o Pai, quando ele diz: Eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, e ponto final. Somente em Jesus há salvação.
Somente no sangue de Jesus há redenção. Somente pelo nome de Jesus nos são perdoados os pecados. E não há ninguém que possa ir para o céu, nenhuma religião do mundo, nenhuma igreja do mundo pode ir para o céu a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto tem que ser dito. Que as pessoas possam debruçar sobre esta Santa Escritura, que é a única revelação de Deus ao homem, e em todas as gerações, porque nela está escrito que Jesus é Deus revelado em carne, João 1 e verso 14. E também está escrito que o homem sem novo nascimento não pode ver nem entrar no reino de Deus. João 3, verso 1 ao verso 7. Portanto, o justo vinha morrer pelos injustos para os levar a Deus. E Jesus, o autor da parábola, estava dando ao doutor da lei a oportunidade de compreender quem era realmente o seu próximo, do qual ele andava distante por ser fariseu. Quanto a Jesus, meus amados, ele é o mesmo que não muda. Jesus disse: eu e o Pai somos um, e quem me vê a mim vê o Pai. João 10:30 e João 14, verso 9. E de Jesus está escrito que ele é a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, Jesus é Deus, é o Criador do universo, simplesmente se revelou em carne. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, diz a palavra de Deus. Em Colossenses 1, verso 15 ao verso 17. E precisamos de ouvir e guardar o seu santo ensino. Portanto, sabemos nós quem é Jesus. Ele é o Salvador do mundo e não há outro. É Deus revelado em carne e não há outro. Ele deu o seu sangue na cruz para nos resgatar e para nos comprar para Deus Pai. Terceiro lugar, vamos então ao doutor da lei de Moisés. Este homem, como já foi no princípio dito, ele procurava tentar a Jesus com aquela pergunta acerca da vida eterna. Realmente a pergunta, como já foi dito, é das mais importantes, se não a mais importante das Escrituras. Pois que é de capital importância saber para onde se vai após a morte. Será que você sabe? Será que você tem a certeza de que, quando fechar os seus olhos na terra, vai morar na casa do Pai? Ou, quando fechar os seus olhos, se cumpre em si aquilo que diz em Hebreus 9, verso 27, que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo? Ou irá você a juízo? Oxalá que assim não seja. Mas se você não tem a certeza da sua salvação, hoje é dia de boas novas para si. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação. Porque Jesus ainda anda libertando e salvando o povo e dando-lhe o seu Espírito por penhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, o facto é que também houve um outro jovem rico que se estava preocupando com este assunto da vida eterna e fez a mesma pergunta a Jesus, como diz em Marcos 10, verso 17: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preocupe-se com isso. Porque a vida é de curta geração. É como uma sombra que passa. É de curta duração. É como uma sombra que passa. É como um fumo que se esvai. De maneira que devemos nos preocupar com isto. Louvado seja Deus. Eu creio que este assunto devia preocupar cada um de nós, porque é motivo de salvação ou de condenação no tempo de vida. Ambos estes homens reconheciam que há vida para além da morte. E você, reconhece? E é muito importante que aos dois Jesus referiu os mandamentos. Mas a este doutor, o Senhor lhe respondeu com duas perguntas. Como está escrito? Como lês? Lucas 10 e verso 26.
O doutor da lei não era um homem vulgar. Ele era uma pessoa capacitada. Ele tinha estudado e meditado muito nas coisas de Deus para poder também ensinar os outros. Os doutores da lei de Moisés eram muito respeitados, mas ninguém sabia as Escrituras como estes homens, que também eram apelidados de escribas. Havia no tempo de Jesus um destes fariseus doutores chamado Gamaliel, que pertencia ao Sinédrio e era muito considerado no meio dos outros. Ele era venerado por todo o conselho rabínico. Os outros ouviam e consideravam o que ele dizia, quando falava, como se vê em Atos 5, versos 34 a 40. Entre eles haviam pessoas de muito respeito e até venerados. E como atrás foi dito, até Jesus disse que o povo devia observar e praticar tudo o que esses doutores diziam, mas não proceder como eles procediam. E aqui está o erro. Mateus 23 e verso 3. E Jesus, ao ouvir a narração do doutor acerca de amar a Deus e o próximo, como na lei estava escrito, aprovou a narração de Deuteronômio 6 e verso 5 e Levítico 19 e verso 18. E disse, faz isso e viverás. Amar a Deus e o próximo é aquilo que tu precisas para ter a vida eterna. Noutras palavras, faz isso e viverás. Em outras palavras, se fizeres assim, terás essa vida eterna. Não é somente bom conhecer muito bem as Escrituras e poder ensiná-las aos outros, mas é muito melhor praticar o que se ensina, dar o exemplo. Dar o exemplo é que é o problema. Do que aquilo que se ensina, dar o exemplo do que se ensina, se está realmente certo. Mas infelizmente, tanto ontem como hoje, muitos há que fazem o que esperam que os outros não fazem, ou que, melhor dito, não fazem o que esperam que os outros devem fazer. E este doutor, naturalmente, pelo que se aprende, era também um deles, pelo facto de querendo justificar-se a si mesmo. Querendo justificar-se a si mesmo, disse, quem é o meu próximo? Então começa a história da parábola, para ilustrar àquele doutor quem era o seu próximo, como já lemos em Lucas 10, 30 a 37. Em quarto lugar, quem era o sacerdote do templo? Para fazer entender àquele doutor da lei quem era o seu próximo, o Senhor mostrará a história muito comum nos caminhos de Jerusalém para Jericó, cujo caminho era de facto muito perigoso, e isto era bem conhecido de todo o povo porque haviam muitos assaltados pelos assaltantes. E para agravar a situação farisaica do fariseu, do apartado, dos senhores que nada queriam tocar porque era ou ficaria imundo, se não queriam contaminar, etc., como até quando vinham do mercado, se não se lavassem, eles não comiam. Marcos 7 e verso 4. Então o Senhor falou-lhe acerca do sacerdote e do levita e do samaritano. E ele ia ouvir, mesmo contrariado, mas ia ouvir. Então o Senhor preparou a ilustração com esse assaltado e meio morto para o fariseu, que ainda que possivelmente contrariado no meio dos outros iria dar a resposta correta. E o homem meio morto estava ali à mercê da misericórdia de alguém que por ali passasse e o socorresse. E passou o sacerdote, que vendo-o, passou de largo. Não se podia contaminar, não podia tocar naquele homem meio morto. Não, eu sou fariseu, eu sou sacerdote. Eu não posso contaminar outro que o faça. Mas à parte disso, então, desviando-se do assaltado, não lhe podia tocar. Mas o sacerdote era, ou devia ser um servo de Deus mostrando caridade e misericórdia. E ponto final. Então não eram os sacerdotes os intercessores, os ofertantes dos sacrifícios da lei a favor dos seus irmãos. Mas o chamado homem de Deus não queria contaminar-se.
E note-se que o ferido naturalmente era judeu, seu irmão. Mas se não fosse, deveria da mesma sorte ser socorrido, porque a leitura da lei diz para amar o próximo como a si mesmo. Estes homens eram os que ofereciam o sacrifício a Deus em favor do povo do Senhor e intercediam pelos pecadores e eram os mediadores do povo entre Deus e eles. Em Êxodo 28 e Levítico 8, Deus ensina ali o privilégio e obrigações e ofício do sacerdote. Também em Levítico 6, verso 12 e verso 13, afirma ali que o sacerdote acendia o altar do holocausto e ele nunca poderia ser apagado. Fazia nele continuamente sacrifício em favor dos pobres pecadores e da glória de Deus. Mas também as Escrituras nos chamam a atenção do mau procedimento dos sacerdotes, como por exemplo o sacerdote Eli, cujos filhos eram execráveis. 1 Samuel 2, verso 12 ao verso 17. E em Ezequiel 34, 1 a 10, Deus repreende os sacerdotes, pastores de Israel, porque as ovelhas eram entregues à rapina, porque os pastores se apacentavam a si mesmos e não o rebanho. E eu pergunto como é hoje, naqueles que têm a autoridade de dizer assim diz a palavra do Senhor. Estamos nós todos dando o exemplo daquilo que nós ministramos? Em Oséias 4, verso 8 e verso 9, afirma ali o profeta de Deus: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. E visitarei sobre eles os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. E no Novo Testamento está escrito que aquilo que o homem semear, esse mesmo se fará, seja qual seja esse homem, ou essa mulher seja de Deus ou não seja. Vai comer aquilo que semeia. O melhor é semear bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que dizer que, da mesma forma, os cristãos, podendo valer aos outros em angústia e não o estão fazendo, estarão longe de Deus. Amar a Deus não é ouvir a palavra de Deus somente, porque amar a Deus consiste em obediência à sua palavra. E ela nos diz para amarmos o próximo e como a nós mesmos. Eu sei que não é fácil isso, mas eu tenho passado pela experiência. Louvado seja o nome do Senhor. O facto é que os cristãos de Cristo são a geração eleita, são o sacerdócio real, são a nação santa, são o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9 e verso 10, etc. De maneira que os servos de Deus são chamados para dar exemplo, para socorrer os outros e para falar o que está escrito neste livro sagrado. Ser servo de Deus implica em muitas e graves responsabilidades, tanto no passado como nos nossos dias, pois os servos que a Deus servem são pessoas diferentes e que Deus transforma as suas vidas para o servirem. Quem é o meu próximo? Quinto lugar, temos também o levita. Os levitas eram aqueles homens que da tribo de Levi tinham também sido separados para servir a Deus no tabernáculo e no templo. Em Números 1, 47 a 53, diz que eles tinham a seu cargo todos os vasos do tabernáculo e se acampavam ao redor do tabernáculo em suas tendas, que eram eles que armavam e desarmavam o tabernáculo e se encarregavam e carregavam nas peregrinações de Israel. Portanto, era um povo com responsabilidade da casa de Deus. Quem eram os levitas? Homens que deviam ser responsáveis e dar o exemplo em todas as coisas. Eles tinham toda a responsabilidade de guardar as coisas de Deus, portanto, era uma tribo separada para servir os seus irmãos. Era de esperar que dessem exemplo de trabalho, de santidade, de temor, de obediência a Deus. Podemos dizer amém? Claro que é assim. Mas nesta sua separação, também eram tão separados que este levita não se incomodou de socorrer o assaltado, também passou de largo, porque contaminava-se cerimonialmente
não queria ser imundo. Passa também de largo, como fez o seu colega sacerdote. Este era o espírito do sacerdote e do levita. Em outras palavras, as suas ações eram de reprovar, porque deviam pôr em exemplo o amor de Deus e não o faziam. E Jesus não falou disto por falar, mas para alertar a hipocrisia dos seus ministros para falarem a verdade e atuarem de acordo com aquilo que lhes é imposto. Em Isaías 6, verso 5 e verso 6, Deus lembra ao seu povo o seu juízo por causa das suas más ações. Ele lhes chama a atenção com estas palavras: por isso os abati pelos profetas, e pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Podemos dizer amém? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Entretanto, a misericórdia, que é o sentimento doloroso causado pela miséria de outros, essa andava longe destes dois homens chamados de Deus. Mas o Senhor diz: eu quero misericórdia. Deixa-me dizer-lhe que se nós não pudermos valer aos outros nas suas angústias, sejam elas de cariz físico ou espiritual, podemos com certeza ter um ministério de intercessão em favor dos outros. Portanto, quem é o meu próximo? Cuidado em sair de Jerusalém para Jericó. Há muitos assaltantes por este mundo e muitos os assaltados. Contudo, graças a Deus, porque há sempre um bom samaritano para os ajudar. Jesus. Amém. O mundo está cheio de salteadores e de assaltados, esperando o socorro do Senhor. E nós podemos ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, para socorrer essas almas. Se não pudermos fazer uma coisa, podemos fazer outra. Havia em Jerusalém, quando Jesus nasceu, uma mulher viúva de quase 83 anos de idade. E sabe como é que ela servia a Deus? Com jejuns e orações. Isto está escrito em Lucas, no capítulo 2, verso 36 ao verso 38. Portanto, podemos servir a Deus em qualquer capacidade. Havia uma senhora que não tinha pernas. Há muitos anos que se fala disto. No tempo em que não haviam próteses. Mas ela tinha mãos. E da janela da sua casa escrevia João 3,16 num papelinho e deitava pela janela fora. Quando esse papel fosse apanhado, ela escrevia outro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta mulher estava servindo o seu próximo. Você e eu somos chamados a fazer da mesma forma. Amar a Deus e amar o próximo. Quem é o meu próximo? Os assaltados deste mundo. Não só são os fisicamente, porque o mundo está no maligno, assaltado por Satanás. Sexto lugar, temos o homem assaltado e os salteadores no caminho de Jericó. Sendo que a palavra de Deus é espírito e vida, João 6 e verso 63, cada um de nós precisa não somente de colher a lição inicial da razão moral da história da parábola, para saber quem era o seu próximo, mas também meditar no sentido espiritual acerca do assaltado e dos assaltantes. Não é sem significado que Jesus usou estas duas cidades de Jerusalém e Jericó e o caminho que os separava, ou que as separava. Jerusalém, que significa habitação de paz, era chamada a cidade santa, Isaías 48 e verso 2. Também se chamava a cidade de justiça, Isaías 1 e verso 26. A cidade do grande rei, Mateus 5 e verso 35.
E de Jerusalém saiu o Evangelho para todo o mundo, Marcos 16, 15 e 16, e assim será ainda no futuro. A respeito de Jericó, que significa lugar de fragrância, e a cidade das palmeiras, Deuteronômio 34:1, os seus muros foram destruídos por Deus, Josué 6 e verso 20. E quem a reconstruísse estava debaixo da maldição de Deus e seus filhos iam morrer. E isso aconteceu com um homem chamado Hiliel, que ao reconstruí-la morreram os seus filhos. 1 de Reis 16 e verso 34. Num certo aspecto, Jericó representa o mundo do pecado, como o sair do Egito e como o passar o Jordão para a outra banda. E nesse caminho onde abundavam os salteadores, eles são uma figura espiritual maligna de todo o mundo. E o homem assaltado representa também, num certo aspecto, os habitantes, ou todos os habitantes deste mundo, assaltados por Satanás, porque, como já disse, o mundo jaz no maligno. 1 João 5, 18 e 19, como está escrito. O facto é que Jesus diz que o ladrão, referindo-se ao diabo e referindo-se a Satanás, veio para matar, destruir e roubar, e que Jesus vinha para que tivessem vida com abundância e vida eterna. João 10 e verso 10. O mundo está infestado de salteadores, tanto físico quanto espiritualmente falando. E neste último aspecto somos lembrados por Deus a contemplar que são os salteadores, quem são os salteadores, melhor dito, e combater contra eles. Assim diz em Efésios 6, versos 10 ao versos 8. Estas palavras, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E essas hostes espirituais da maldade, esses demónios, entram nas pessoas e tornam-nos assaltantes deste mundo, tanto física quanto espiritualmente, para ensinarem até as suas doutrinas de demónios, como disse Paulo a Timóteo. Quem é o meu próximo? Todo o mundo está cheio de pessoas assaltadas nos dois aspectos. E este caminho fora de Jerusalém espiritual está cheio de maldade e violência. E são muitos os caídos e assaltados esperando um samaritano. E como diz a Escritura, este mundo está no maligno, está corrompido, está despojado daquilo que lhe pertence, que é a sua salvação e a sua paz. Os servos de Deus são chamados a exercer um sacerdócio espiritual, a executar as boas obras dentro das suas possibilidades, porque pode vir tempo que precisamos nós de ajuda e ela pode não chegar, porque temos falhado em socorrer os assaltados pelo diabo, quando podíamos ter feito. Portanto, quem é o meu próximo? Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E esse mundo pode ser os nossos vizinhos, na nossa rua ou na nossa aldeia próxima. 7º lugar, o bom samaritano. Quem é o meu próximo para que eu ame como a mim mesmo? Perguntou aquele homem da lei. Tendo então passado o sacerdote, o levita, mas passando de largo, não prestando socorro ao assaltado, veio finalmente o samaritano e com a ação deste homem, Jesus incutia no ortodoxismo daquele doutor da lei o significado do que é o amor de Deus e de quem era o seu próximo, que ele devia amar e socorrer e não só ensinar. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Chegou ao pé daquele assaltado homem meio morto e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E é isto que os servos de Deus devem falar, ou devem fazer. Moverem-se de íntima compaixão pelo seu próximo. Porque, deixe-me dizer que uma pessoa que está passando fome
ele pode aguentar mais um dia ou mais umas horas. Mas uma pessoa que está morrendo, se no próximo minuto partir à eternidade, essa pessoa foi para o inferno. Portanto, nós temos aqui o aspecto moral e espiritual da história. Não só socorrer aqueles que podem estar em necessidade, alguma necessidade, mas sim aqueles que estão em maior necessidade, que é a espiritual, que é a salvação das suas almas. Portanto, moveu-se de íntima compaixão. E se nós não nos movermos de íntima compaixão para com o nosso próximo, devemos desconfiar daquilo que dizemos possuímos, que é a salvação das nossas almas. Porque o Senhor diz que aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Em que ficamos nós? Ficamos com o Evangelho, com o ensino sagrado de Jesus. Portanto, este homem, aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Diga, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E quando voltar significa que na volta de Jesus para a terra, a começar o seu milénio, o Senhor vai fazer contas com os seus servos que trabalharam no trabalho que o Senhor os incumbiu. Em Lucas 19, verso 13, o Senhor disse, negociai até que eu venha. E o Senhor virá fazer contas e dará a cada um aquilo que realmente negociou. Por aquela altura, o doutor da lei já estaria arrependido de se meter com o chamado filho do carpinteiro, mas nada havia a fazer senão aceitar a lição para derrubar a sua separação de fariseu e converter-se num homem de Deus. Agora, outro assunto importante é porque é que Jesus usou a figura de um samaritano? Ele o usou porque ele próprio estava na pele dos samaritanos rejeitados pelos ortodoxos e separados dos judeus e fariseus. E além disso, o Senhor era a figura da compaixão de Deus. E o doutor da lei, e tu e eu precisamos de ouvir esta narrativa da palavra de Deus. Em João 8, verso 48, diziam que Jesus era samaritano e tinha demónio. Portanto, ele próprio estava na pele dos samaritanos. Louvado seja Deus. Cristo estava também sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Não era da casta dos fariseus, não tinha escola rabínica, e como era também de Nazaré, diziam que nenhum profeta tinha vindo desse lugar, e a terra era desprezível, e o slogan era, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. Portanto, ele também era rejeitado e estava na pele do samaritano. Ele era o desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Diz Isaías 53, verso 3. E foi isso que aconteceu a Jesus. Esta era a profecia a seu respeito. Mas ele tinha a lição para o homem da lei. Louvado seja Deus. Também estas escrituras nos é lembrado de que este homem samaritano desprezado tinha com ele os meios de socorro para os assaltados no caminho de Jericó. Diga meios de socorro. Ele tinha os meios de socorro. Ele tinha consigo o vinho e o azeite, que eram em termos medicinais, naquele tempo eram realmente, ainda que elementares, os remédios dos primeiros socorros. Mas em termos espirituais, o vinho e o azeite simbolizavam muito mais do que isso. Porque o assunto diz respeito a toda a humanidade caída na valeta do pecado e ao próprio Jesus Cristo na sua missão universal de salvar a humanidade. Esta é a moral e espiritual história desta passagem das Escrituras. Estes símbolos são a figura do sangue da redenção de Jesus Cristo, que ele ia efetuar, e a obra do Espírito Santo no mundo, que ele ia deixar. E quando Jesus continuasse a sua viagem de regresso à casa do Pai,
então os seus servos iriam fazer o trabalho do bom samaritano. Esta é a aplicação espiritual desta pregação, sendo a única maneira e remédio da humanidade se ver livre das feridas causadas pelos salteadores neste pobre mundo que está no maligno. As Escrituras são abundantes neste aspecto da redenção, do sangue de Jesus e da obra do Espírito Santo. Mas diremos duas passagens. Primeiro, em 1 Pedro 1, 18 e 19 afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E em Romanos 5, verso 24 e verso 25 afirma: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus. E aqui temos a gloriosa história desta passagem do samaritano e do levita e também do homem da lei e dos salteadores. O Espírito Santo é aquele Consolador que o Pai devia enviar em seu nome. Esse vos ensinaria todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. João 14, verso 26. Disse Jesus: portanto, o azeite e o vinho simbolizam o sangue de Cristo e o Espírito Santo de Cristo no mundo. E a figura do bom samaritano era o próprio Jesus, que ainda nestes dias anda buscando os caídos e assaltados, meios mortos pelos poderes das trevas, e tem consigo o remédio eficaz da cura das almas mortas em ofensas e pecados que o diabo tem matado e separado de Deus. Lembre-se que eu disse há bocadinho, nós precisamos ser as mãos e os pés e a boca de Jesus, porque o próprio Jesus diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. De maneira que o mundo precisa de samaritanos que socorram aqueles que estão assaltados pelo diabo. Entretanto, a prática do amor de Deus está na sua dádiva em favor de ti mesmo. Está escrito em João 3 e verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui está a chave de toda a história. A salvação do mundo está no chamado bom samaritano. Está em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esta é a contínua mensagem do Evangelho. Também em nossos dias, que toda a humanidade precisa de ouvir o que o Filho de Deus fez, derramando no Calvário o seu precioso sangue, para efetuar a eterna redenção, e que somente pelo seu sangue poderemos um dia estar na presença de Deus no fim dos nossos dias na terra. E também que o seu Espírito Santo é a única pessoa que nos pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito. Os pecadores estão destituídos, estão perdidos em ofensas e pecados. Mas ao ouvirem a palavra de Deus, ela é impregnada do Espírito de Deus. Ela própria é Espírito e vida. Nós não estamos falando palavra de homens, estamos falando palavras de Deus, que são Espírito e vida, e chegam ao seu lar com este propósito do amor de Deus, do Senhor salvar os caídos deste mundo, na valeta do pecado, socorrê-los no tempo oportuno. E hoje ainda estamos no tempo da graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Somente em Jesus Cristo há salvação e em nenhum outro, porque Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Temos que fazer esta decisão. Ao ouvirmos a gloriosa mensagem do Evangelho, Cristo na cruz levou os seus pecados e os meus pecados, as suas enfermidades e as minhas enfermidades. Pelas suas feridas fomos sarados. Louvamos a Deus pela sua bondade. 8º lugar. As três figuras da parábola
a estalagem, a cavalgadura e o hospedeiro. A história é longa, mas é bonita e tem um ensino maravilhoso para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, o bom samaritano, veio a este mundo efetuar o único trabalho que somente Ele podia executar, que foi morrer por todos nós para nos salvar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, pelo poder do Pai, para nos justificar. E agora, justificados pela fé no seu sangue, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ninguém podia fazer isto a não ser o próprio Filho de Deus. Mas após a sua ressurreição, Ele incumbiu os seus seguidores de continuar o seu trabalho, pois que a redenção era já feita. E agora eram os seus discípulos a proclamar ao mundo a mensagem da cruz para a salvação da humanidade. Quem vos ouve a mim, quem me ouve a mim, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem me rejeitar a mim, rejeita aquele que me enviou, disse Jesus. Portanto, não é hora de rejeição, mas hora de aceitação de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício e do seu precioso sangue. Louvado seja Deus nosso Senhor. O Senhor os apetrechou no dia de Pentecostes, com o poder do Espírito Santo, para esta gloriosa obra de proclamar ao mundo a libertação que há somente em Cristo Jesus. E nesse dia foram salvas cerca de 3.000 almas com a pregação do apóstolo Pedro. Louvado seja o Senhor. E nestas três figuras da parábola, elas têm uma mensagem para os seguidores de Cristo no trabalho de evangelização do mundo. Qual é esse trabalho? Eu posso compreender que a estalagem é a figura de uma casa de oração. Outros podem dar outra explicação. Eu dou esta. Onde as almas despedaçadas pelo seu inimigo encontram o lenitivo, encontram a sua cura espiritual e a sua integração em comunhão com o corpo de Cristo e paz com Deus. Desde o princípio do cristianismo, as igrejas começaram em casa dos irmãos, onde se reuniam para ministrar a palavra de Deus, orar e louvar a Deus. Romanos 16:5, 1 de Coríntios 16 e verso número 19. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que sabiam de salvar, como está escrito em Atos 2 e verso 47. Em nossos dias, nós temos grandes templos onde se reúnem muitos milhares. Outros, coitados, que podem menos, têm apenas uma loja alugada onde ministram a palavra de Deus. Outros ainda ministram em suas casas. As estalagens espirituais, nestes dias, são às centenas de milhares por todo o mundo. Louvado seja Deus. A figura da cavalgadura pode-se encontrar na igreja, o povo de Deus, onde os outros se entreajudam. A igreja não é uma casa de oração. A igreja são os redimidos pelo sangue do Cordeiro. A igreja são os cristãos de Cristo. São aqueles que tomam a sua cruz e o seguem. Meus amados, a figura da igreja são todos aqueles que foram assaltados por Satanás e recuperados por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A igreja são os servos de Deus que dizem, assim diz a palavra do Senhor. Somente Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção no Calvário. Portanto, como eu ia falando, a figura da cavalgadura pode-se encontrar na igreja. O povo de Deus, onde uns aos outros se ajudam e se encontram. Como está escrito, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6 e verso 2. Também em Efésios 4, 1 e 2 afirma, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quem é o meu próximo? Eu devo tomar lugar da cavalgadura, espiritualmente falando. Finalmente, vem a figura do hospedeiro. E Jesus disse ao hospedeiro, cuida dele. Cuida desta alma, dando-lhe 2 dinheiros que podem representar dons
e capacidades. Outros afirmam que pode representar 2000 anos. Parece que nem todos sabem tudo. Mas estes dinheiros podem representar dons e capacidades. Mas o Senhor diz, cuida dele. E cuidar das almas é ser-se diligente na obra de Deus. Cuidar é tratar da obra de Deus. Cuidar é guardar aqueles que Deus coloca à nossa guarda espiritual contra as astutas ciladas do diabo. Tem grande responsabilidade os pastores de ministrar toda a palavra de Deus, porque muitos há que o não fazem. E são chamados à atenção de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Como disse Jesus em Mateus 4:4, em Lucas 4:4 e Deuteronômio 8 e verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Assim a figura do hospedeiro, ou nessa figura encontramos um ministro do Evangelho, o pastor das ovelhas que apacenta o rebanho de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, verso 28, que liga as feridas das ovelhas e as amolece com óleo e com a unção do Espírito Santo. O hospedeiro da parábola representa o servo de Deus, o pastor, o ancião, o ministro, que é chamado por Deus para servir na sua comissão e na obra da missão. Cuida dele, cuida dele, cuida dele, ida por todo o mundo e prega o Evangelho a toda a criatura. Qualquer um de nós pode ser um bom samaritano. Qualquer um de nós pode pertencer à cavalgadura que leva o homem nas suas costas, suportando uns aos outros em amor. Cada um de nós pode ser pode ter um ministério sacerdotal, um ministro do Evangelho na capacidade que Deus lhe tem distribuído. Nunca se esqueça, ide por todo o mundo e pregai, ide por todo o mundo e ensinai. E esta gloriosa história está sendo ministrada como Deus nos tem ajudado a fazer. Ide e ensinai todas as nações, Mateus 28, 19 e 20. Em João 21, verso 16, Jesus disse a Pedro, tu amas-me, apacenta as minhas ovelhas. 1 Pedro 5, verso 2, diz Pedro aos presbíteros, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Disse mais, e tudo o que gastardes, eu te pagarei quando voltares. Também estas palavras terão que ter um dia, ou terão que ser um dia cumpridas com o galardão de Deus aos seus servos. O bom samaritano vai voltar. Vem o dia das contas, onde Cristo vai distribuir os seus galardões aos seus servos. O facto é que em Lucas 19, verso 12 e verso 13, diz, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando os seus servos, deu-lhe 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. E o Senhor depois distribuiu os seus galardões. Trabalhar em favor dos outros, sofrer em favor dos outros, não é fácil, mas é uma ordenança divina. Quem é o meu próximo? Por esta altura, ao contemplar o quadro da parábola e o seu desfecho, aquele doutor não tinha outra saída senão render-se à evidência do profundo e santo ensino do chamado carpinteiro de Nazaré. Ao longo do ministério de Jesus Cristo na Terra, houveram alguns que não tinham mais vontade de questionar este Senhor. Outros disseram, nunca o homem falou com este homem. E finalmente na sua boca nunca foi achado engano. Finalmente foi a vez de Jesus falar e perguntar ao doutor da lei quem é que tinha sido o próximo daquele homem assaltado na estrada de Jericó. E o doutor da lei respondeu bem, foi o que usou de misericórdia. Foi o que usou de misericórdia.
para com ele. E Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. E quanto a nós? Estamos nós fazendo o mesmo? Usando de misericórdia? Este é um assunto muito importante. Porque esta mensagem, ou esta mesma mensagem, não é mais pregada ao doutor Dalí, mas é a ti e é a mim. Fazer misericórdia é uma ordem divina. Ajudar o nosso próximo é ajudar a qualquer ser humano que esteja assaltado pelo diabo e seus espíritos malignos, tomando nós a lição moral da história, ajudando na medida do possível e socorrendo as almas sem salvação, pregando-nos o Evangelho da graça de Deus, ajudando-nos a levar a carga uns dos outros, socorrendo os necessitados na medida do possível, e se não for outra coisa possível, vamos ter um ministério de intercessão como aquela viúva de quase 83 anos de idade que servia a Deus com jejuns e orações e falava a toda a gente daquele menino que havia nascido. Amarás ao teu próximo de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ou capacidades, ou possibilidades monetárias, e ao teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 5 e verso 7, diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em Lucas 6,36 diz também, sede depois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Vai e faz da mesma maneira. E, terminando, existe ainda uma escritura que nos deve deixar a tremer do temor que a Deus se deve. O juízo será sem misericórdia àquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Disse Tiago no capítulo 2 e verso 13. Vai e faz da mesma maneira. O centurião romano amava a Israel e ele próprio lhes tinha edificado a sinagoga. Quem é o meu próximo? Ele poderá ser o nosso vizinho, o nosso amigo ou até o nosso inimigo. Nós temos terminado aqui. Vai e faz da mesma maneira. Que Deus te abençoe. E no lugar onde estiver a ouvir esta mensagem, em qualquer parte do mundo, procure uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. Entregue o seu coração a Jesus se você não é uma alma salva ainda. E se você é uma alma salva, procure fazer misericórdia, como também recebeu a misericórdia de Deus. E agora nós vamos orar a Deus. Se você precisa de oração e precisa de salvação, se esta mensagem falou consigo, e eu creio que falou, então, ora a Deus levantando a sua mão, fechando os seus olhinhos e diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Outros já usaram de misericórdia. E o Senhor nos ensina a ter misericórdia uns dos outros. E eu preciso da tua misericórdia. E a tua misericórdia tem chegado à minha vida. E eu creio que Jesus Cristo deu a sua vida por mim no Calvário para me salvar. Verteu o seu sangue para me justificar e para me comprar da terra. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Eu peço a Deus perdão dos meus pecados e confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne e que morreu no Calvário, que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, perdoa-me. Usa de misericórdia para comigo, perdoando todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e salva. E imediatamente você precisa de procurar ouvir o Evangelho no local onde se encontra. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, por último, devo dizer-lhe, seja também um bom samaritano, porque vai ter uma recompensa no outro lado da vida. Amém.
Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.